Vamos Entendeu, lá. Gabriel, gente? Um de você. Peraí, Larissa, você coloca o seu no mudo, que aí o Rafael consegue falar. Senão eu ouço duas vezes e eu não entendo nada. Diga, Rafael. Eu estava perguntando pro Gabriel se perdeu no nosso intervalo. Ah, ele foi até. Ele falou que ele tinha que ir na rodoviária rapidão e que ele já voltava. Enquanto isso, a gente Gente, toca o barco aqui. Bom, recomecei a gravação? Recomecei. Ah, um minuto. Ah, agora foi. Tá vendo minha tela? sim. Então, maravilha. Então, ok, para eu criar um time de alto impacto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me conhecer, saber quais são os meus comportamentos, quais são as minhas características predominantes, e o que que eu preciso para compor um time, né? Uma equipe. Seja uma composição de equipe mesmo, para trabalhar junto, ou seja, uma composição de um time de projetos. E para isso, a gente vai conhecer 3 ferramentas, que são muito legais, e que a gente vai fazer aqui em conjunto. A primeira delas é o DISC. O DISC ele é uma ferramenta de mapeamento comportamental que, na verdade, todas essas ferramentas de mapeamento comportamental, o DISC, o MBTI, e algumas outras que são utilizadas, elas saem dos estudos do Yang, que é um dos principais cientistas estudados na psicologia. Ele mapeia, ele começa lá atrás, mapeando algumas questões biológicas ah, que acarretam alguns tipos de comportamentos. E aí ele vai evoluindo esse estudo dele, até chegar no que a gente conhece hoje do teste do colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. É, é o primeiro fechamento da pesquisa dele. Depois ele continua estudando, né, os comportamentos, aí já estudando comportamento humano e como que a sociedade interage em relação a esse comportamento. Ele tem alguns pupilos ali que também vão dar continuidade à pesquisa dele. Uma dessas pessoas cria o MBTI, uma outra pessoa vai criar o DISC, e aí do DISC, do MBTI, saem alguns outros testes comportamentais que a gente utiliza hoje em dia também. Mas o pai de todos é o Yang, que é o primeiro cara a estudar comportamento humano dentro da nossa ciência. Então, o DISC, ele vai medir, lembrando que assim, teste comportamental, ele tira a sua foto do hoje, tá? Por isso que a gente fala que não é uma verdade, porque amanhã ou depois de amanhã você passou por uma questão na sua vida, você teve que desenvolver novos comportamentos, você foi promovido a líder, e aí teve que aprender alguns novos comportamentos, o seu DISC provavelmente vai mudar. Também vai muito do teu momento de vida. Se você está passando por um momento de muita pressão, de que você tem que tomar decisões, de que você precisa gerar algum resultado, ter uma ação mais forte, etc., o teu DISC vai mudar. Por isso que é muito legal a gente ir fazendo durante a nossa vida para entender como é que esse nosso comportamento vai se alterando de acordo com o nosso crescimento, tanto de idade quanto o nosso crescimento mesmo de experiência, né, de vida. Então, o DISC, ele vai medir o comportamento humano em 4 pilares: a dominância, a influência, aí aqui está como cautela, mas pode ser controle também, tá? E a estabilidade. Então, no âmbito da dominância, percebam que na parte de cima eu tenho
Deixa eu ver se o Teams me dá a opção de eu colocar um pointer. Só um momento aqui para eu. Hum, hum. Ah, tá. Então, agora vocês estão vendo meu pointer? Pointer eletrônica, que beleza. Estão vendo? Sim. Positivo. Então, percebam que é o seguinte, a gente tem aqui 4 pontos de 4 pontos extremos, né? A ação extrema, a estabilidade. Então, aquele que está muito no extremo da ação, né, do agir, ele tem pouca estabilidade. Conhecem gente que a gente fala que é intempestivo? A pessoa que sai fazendo, não pensa, e aí, enfim, acaba fazendo umas coisas que não devia. Ou seja, a pessoa está nessa extremidade aqui da ação, e aí ela está mais longe da estabilidade. E a gente tem as outras 2 pontas de extremos, né? Que é a ponta do desafio, do ser desafiado, e a ponta da colaboração extrema. Tem pessoas que não fazem nada sozinhos, nada, nada. A pessoa não consegue fazer nada sozinha. Tem pessoas que não conseguem fazer nada junto, então está no outro extremo. E aí, na intersecção desses 4 extremos, nós temos os resultados, o entusiasmo, aquela pessoa que é entusiasmada, o suporte, aquela pessoa que ela suporta, que ela ajuda, que ela motiva, e aquela pessoa que é precisa, né? É matemática, é metódica, é dentro da caixa, tá? Então, quando o nosso comportamento, e aí o DISC ele vai mapear isso através de afirmativas, onde você vai dizendo, de acordo com o que você pensou ali num primeiro momento, o que, né, na sua opinião, o que é. Não existe verdade, tá, gente? Comportamento é comportamento. Então, a pessoa que tem um D alto, uma dominância alta, ela busca o quê? Resultados, e ela é desafiada por desafios. Desafiada por desafios é ótimo, né? Ela é motivada por desafios e por eficácia. O que é eficácia? O alcance desses desafios. Tá? É uma pessoa que ela é mais, o próprio nome diz, né? Ela é mais dominante. Então, ela é mais para ação. Essa pessoa aqui vai ser pouco analítica, ela vai ser pouco detalhista. Então, a pessoa que estiver nesse grau mais alto aqui. Quem tiver no grau de influência, ela vai busca relacionamento, então é aquela pessoa que é relacional, é criativa, é mais livre, trabalha muito bem com pessoas, né? Então ela vai estar aqui mais na área do entusiasmo. Ela é sempre motivada por coisas novas que envolvam as pessoas, tá? Esta pessoa aqui é aquela que vai ter muita dificuldade em trabalhar sozinho, é aquela pessoa que não consegue sentar na cadeira para fazer análise de um relatório, é aquela pessoa que não consegue, que tem dificuldade de gerenciar indicador, então é a pessoa que está aqui no mais pro I. A pessoa que está mais para o S, né, na estabilidade, ela busca o quê? Colaboração, ela gosta de colaboração, ela gosta da estabilidade. E ela é motivada por segurança e lealdade. Então, é aquela pessoa que ela está sempre pronta a auxiliar, ela está sempre pronta a ajudar o outro. Ela vai tentar auxiliar numa resposta, ela vai tentar auxiliar
uma dificuldade de sistema, é aquela pessoa que está pronta para ouvir você se você estiver chateado, é o bom amigo, então ela vai estar mais para cá. Qual é a grande dificuldade dessa pessoa? Focar a sua dominância quando precisa ser focado, né? O foco em eu preciso começar e acabar. Então, normalmente é a pessoa que tem muita dificuldade com a acabativa. Ela começa muita coisa, porque ela é colaboradora, mas ela termina poucas coisas, porque ela vai deixando ponta solta. E aqui no C, que aqui está cautela, mas pode ser controle, eu gosto mais do termo controle, é aquela pessoa que busca precisão e é motivada por altos padrões, eficiência, ou seja, aquela pessoa que gosta de que cada tipo de resultado seja alcançado no meio do caminho e que cada coisa seja feita no seu momento, do seu jeito, dentro da sua caixinha. Então, a pessoa com maior nível de controle é o controlador. Aqui, ele é analítico, é aquela pessoa que ela para, lê um relatório, é disciplinada, o que ela coloca para ser feito durante o dia dela é o que ela vai fazer, ela vai estar muito interessada no caminho e não no resultado. O que ela gosta é do caminho. Ela, às vezes, é teimosa, muito teimosa, às vezes não sai daqui exatamente porque busca eficiência, tem que acontecer, não pode passar antes, tem que ser agora, né? Então é a pessoa que está, que gosta de controle, gosta de eficiência operacional. Aqui a galera quem já trabalhou em indústria, a galera do PCP tá toda aqui, ó, dentro do controle, porque é importante. Quantas quantas, quantas peças a tal máquina está dando por segundo para entender se a eficiência operacional do dia vai acontecer ou não. Qual a maior dificuldade dessa pessoa? Relacionamento. É a pessoa que tem muita dificuldade em se relacionar com os outros, ela é aquela pessoa que fala: "Ai, lá vem o animado, lá vem o feliz falar comigo, me atrapalhar". Então é a pessoa que tem bastante dificuldade com relacionamento aqui, tá? É aquela pessoa que fala: "Não, eu gosto de trabalhar sozinho, eu queria trabalhar sozinho ou com robô". Então é a pessoa que tem muita dificuldade com relacionamento interpessoal. Tudo bem até aqui, minha gente? Sim, não? Talvez? Vocês me ouvem agora? Agora Tudo sim. bem. Ó, pronto. Vai dar certo, Rafael. É porque esse fone não tem microfone, aí eu tenho que tirar para conseguir falar, entendeu? Mas o que eu Entendi. queria, eu fiquei em dúvida é se eu estou pensando errado quando eu penso que todos nós temos um pouquinho de cada um desse, mas a gente sempre, né, vai de encontro de forma mais forte a uma dessas personalidades. É isso? Exatamente. Todos nós temos as 4 nuances de comportamento do DISC. E dos outros testes que a gente vai conhecer, nós temos todos, tá? A questão aqui é que o ser humano, normalmente, ele pende para 2. Então normalmente, ele vai ter 2 mais alta e 2 mais baixas. Qual que é o importante? Buscar o equilíbrio. O cara aqui, que é muito dominante, se ele não tomar cuidado, ele vira um ditador. Ninguém consegue trabalhar com esse cara. Se o cara aqui é muito da estabilidade, é muito da colaboração, do suporte, ele não dá resultado. Então também ninguém consegue trabalhar com ele. E aqui a mesma coisa. Se o cara for muito do controle, muito da cautela, ele não se entusiasma com absolutamente nada. Ninguém consegue conviver com essa pessoa.
Só que ele também, se ele for muito entusiasmado, ele perde credibilidade. Porque, lá vem o cara que é isso aí, tá sonhando lá nas alturas, mas não tá fazendo hoje. Então, nós todos temos essas 4 nuances de comportamento. A questão aqui é como elas são equilibradas dentro, dos nossos relacionamentos, do nosso dia a dia. E o legal de estudar isso também é o quanto como você enxerga o outro. Exemplo, vou fazer uma reunião com uma pessoa que é muito dominante. Pelo comportamento dela, já dá para perceber que ela tem um alto grau de dominância. Vai adiantar eu contar uma história, fazer todo um design thinking e fazer toda uma ambientação. Vai adiantar? Não. Com esse cara de alta dominância, não. Esse você precisa começar do fim. Fulano, é o seguinte, a gente está com tal dificuldade, a gente está esperando tal coisa que dê certo. Para isso dar certo, a gente precisa disso, 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 disso. Preciso saber se você está comigo. Pronto. Esse cara é o resolutivo, ele vai para as cabeças. Agora, se eu for falar com uma pessoa que é mais colaborativa, essa sim eu tenho que explicar o caminho, aí sim eu preciso fazer um, né, um começo, meio, fim, para eu alcançar o entendimento dessa pessoa. Essa não adianta eu começar do fim. Tem que começar do começo, e aí eu vou contando a história. Então também é legal, porque a gente começa a entender o outro. Para que a gente não tenha aquela visão lá do, né, do desenvolvedor, do CEO e do designer. A gente também entender como que o outro vai se relacionar com aquela informação. Beleza? Bom, a gente vai conhecer uma outra ferramenta também que sai dos estudos do Jung, que são os 16 comportamentos, ou 16 temperamentos. E eles vão explodir. Aí é uma decorrência do MBTI, que também sai lá do Jung, que vai mapear a gente em 16 comportamentos, tá? Esses 16 comportamentos, eles são separados em comportamentos analíticos, comportamentos diplomáticos, comportamentos sentimentais e comportamentos de exploração, né? Que aí a gente vai entender melhor quando a gente fizer o teste, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Mas percebam que ele é mais ou menos o mesmo, ele segue o mesmo caminho do DISC, ou seja, aqueles que são muito relacionados, que são políticos, que são mediadores, que vão mediar conflito, que vão fazer a moderação de conversas, que vão fazer isso de uma forma, né, com muita maestria. Aqueles que são mais lógicos, mais defensivos, executores, então são mais dominantes. Aqueles que vão para o entusiasmo, então são os virtuosos, os exploradores. E os analíticos, aqueles que gostam de sentar, analisar. É aquela pessoa que fala assim: eu posso te dar a resposta depois? Eu vou pensar. Então, assim, a pessoa vai parar, ela vai pensar, ela vai analisar tudo que pode dar certo, tudo que pode dar errado, fazer lá uma escolha de prós e contras, e aí ela vai tomar a decisão dela. Não é a pessoa do tá comigo? Você tá comigo? Não é essa pessoa. Então, só que aí a gente explode os comportamentos aqui em 16 comportamentos, 16 personalidades. Nós temos todas? Sim, nós temos todas. Todos.
Todos nós temos tudo. A questão é o quanto a gente é mais próximo de algum tipo de comportamento. E o legal desse teste das 16 personalidades é que ele te dá uma personalidade ali mestra e depois ele vai te dizendo cada um dessas nuances aqui, o que que tem mais e o que que tem menos. E um outro teste também, que são as múltiplas inteligências. As múltiplas inteligências é um estudo do Gardner, que é mais moderno, né, um cientista mais moderno de comportamento humano, que vai analisar o comportamento humano em alguns tipos de inteligência, que ele chama de múltiplas inteligências. Todos os seres humanos têm todas as inteligências. Mesma coisa. A diferença é o quanto a gente equilibra de cada uma delas e que é normal a gente ter inteligências mais proeminentes e menos. Então, ele separou em inteligência espacial, que é a percepção tridimensional, ou seja, o quanto você é observador com a sua visão, o quanto você enxerga das coisas acontecendo no seu tridimensional. A inteligência naturalista, que é a sua conexão com os seres vivos, com a natureza, com o ambiente, com a liberdade, essa coisa da viagem, do vento na cara, né, dessa liberdade de ambiente. A inteligência musical, que é a sua percepção de mundo pelo ouvir, diferenciação de sons, de timbres, nuances de voz, quando a pessoa fala com você num tom diferente, você percebe, tem gente que não percebe. E aqui, é lógico, a gente desenvolve isso estudando música, mas existem pessoas que têm isso muito naturalmente. Inteligência lógico-matemática, que é a parte da quantificação, é a precisão, é o quanto a gente consegue avaliar hipóteses matematicamente falando. A inteligência existencial, que é a parte filosófica da vida, questionamento do que é a vida, essa parte mais entusiasta, mais subjetiva do viver. A inteligência interpessoal, que é você saber se colocar no lugar do outro. Então, quando o Gabriel falou sobre inteligência emocional, ela entra aqui nesse roxinho, na inteligência, para o Gardner, para a inteligência interpessoal, que é o quê? Entender os sentimentos, as motivações, é você calçar o sapato do outro e tentar olhar com o olhar dessa outra pessoa. Inteligência corporal sinestésico, que é coordenar o seu corpo e a sua mente, ou seja, até que ponto o seu corpo físico e a sua mente estão alinhados. Aqui a gente fala muito do desenvolvimento das crianças nas atividades corporais mesmo. Conhecer o seu corpo. Você conhece o seu corpo? Você conhece quando ele está falando com você? Você conhece se a sua saúde física ela está afetando ou não na sua inteligência emocional? Inteligência linguística, que é a capacidade de você lidar com diversos símbolos. Aqui entra aquelas pessoas que têm alta capacidade de aprender idiomas. Muita capacidade de aprendizagem rápida de idiomas. A pessoa assiste lá 3, 4 tutoriais no Duolingo, ela já se vira em inglês, em alemão, em francês, em espanhol. Tem gente que tem muita dificuldade. Então, são as múltiplas inteligências. Quer dizer que a pessoa que tem inteligência linguística baixa, ela não aprende? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que ela vai ter mais dificuldade na jornada, tá?
A pessoa que tem uma alta inteligência linguística, ela tem uma baixa inteligência lógico-matemática. E ela vai aprender? Vai ter mais dificuldade na jornada. E a inteligência intrapessoal, que é entender você, os seus sentimentos, as suas emoções, os seus desejos e saber como lidar com eles, como lidar com a sua própria emoção. Percebam que a intrapessoal ela é diferente da interpessoal, porque tem gente que é muito boa em lidar com o outro, em entender o outro, em se colocar no lugar do outro, mas não acessa o seu eu. Não consegue, tem dificuldade de acessar o seu eu. Existem pessoas que têm muita facilidade de acessar o seu eu, então é o que eu quero, é o que eu desejo, é o que eu sinto, é o que eu posso, é o que eu, e tem muita dificuldade em olhar e colocar-se no lugar dos outros, tá? Por isso que elas estão separadas. Até aqui, beleza? Beleza. Então, bora fazer na prática? Bora. Porque mais que falar é fazer, né? Deixa eu pegar aqui. Eu vou mandar aqui no chat, ou como diz o meu professor, no chat. Mandei 3 links para vocês. Mandei o link do DISC, o link das 16 personalidades e o link das múltiplas inteligências. Fechou. Todos eles são testes comportamentais de afirmativas. Então, vocês vão respondendo as afirmativas conforme o que vier na cabeça de vocês. Não é para ficar, o que será que a Hilda gostaria de ouvir? O que será que está certo? Ou, o que será que está errado? Não existe verdade, tá, gente? É o que passar na sua cabeça de primeira. Bom? Fechou. Eu vou dar... São 10h33, eu vou dar até as 11 para vocês fazerem os 3, beleza? Cada um Fechou. deve durar aí no máximo 8 minutos. Aí depois a gente vai falar aqui como é que foi a nossa experiência. Bom teste para vocês. Eu tô aqui, qualquer coisa é só gritar.